Muitas pessoas têm o costume de usar laxantes para ajudar nas evacuações, mesmo sabendo que esse uso de forma rotineira não é o ideal e que o uso esporádico em situações emergenciais não é um problema. E existem várias categorias de laxantes disponíveis, cada uma com diferentes mecanismos de ação para ajudar nessas situações. A escolha do laxante apropriado pode depender da causa da constipação, da gravidade dos sintomas e da resposta individual ao tratamento. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Thaís Takahashi, sou coloproctologista, especialista em saúde intestinal. Podemos dividir os laxativos em algumas principais categorias, que são os formadores de massa, os laxantes osmóticos e os estimulantes principalmente. Os formadores de bolo fecal aumentam o volume das fezes, estimulando o movimento intestinal de uma forma mais natural e ajudando na retenção de água e na formação desse esqueleto fecal. Em geral, são fibras que servem como pré-bióticos, que são utilizados pelas nossas bactérias para que elas produzam substâncias benéficas para o nosso organismo. Um dos exemplos mais comuns e que mais ajudam na formação das fezes é o psyllium, o farelo de trigo e outros compostos de fibras que eu já comentei várias vezes por aqui. Já os laxantes osmóticos atraem água para o intestino de forma variada conforme a sua composição, amolecendo as fezes e facilitando a evacuação, como a lactulose. Uma desvantagem deles é que muitos causam cólicas intensas justamente pela contração forçada do intestino pelo volume que se forma, podendo causar diarreia conforme o volume e o trânsito intestinal do paciente. O magnésio é considerado osmótico também, mas ele o faz de uma forma mais natural, porque ele não é absorvido e atrai água para a luz intestinal e não um movimento forçado, aumentando o volume e a umidade das fezes, facilitando a sua passagem através da parede do colo. Já a lactulose também é um laxante osmótico, mas age de uma maneira diferente. É um tipo de açúcar sintético que não é absorvido pelo trato gastrointestinal, sendo fermentado pelas bactérias, produzindo ácidos que atraem mais água para o intestino e por isso ela é mais efetiva, podendo causar também mais diarreia e cólicas abdominais. Outra categoria são os laxantes estimulantes, que aumentam a motilidade intestinal, estimulando a parede do intestino, como o bisacodyl, o sene, que agem diretamente sobre a mucosa intestinal e as camadas musculares do cólon, estimulando esse movimento. Ele aumenta as contrações dos músculos intestinais, o que ajuda a mover essas fezes mais rapidamente pelo trato digestório, além de poder aumentar a secreção de fluidos e eletrólitos no intestino. Isso também pode causar cólicas e alterações nesses eletrólitos, especialmente nos pacientes mais sensíveis. Existem algumas outras categorias, como os lubrificantes, onde um exemplo é o óleo mineral, que ajuda as fezes a escorregarem pelas paredes do cólon. Existem os laxantes que também diminuem a absorção de gordura pelo intestino, aumentando essa lubrificação e acelerando o trânsito das fezes, como o orlistat, que inibe a digestão das gorduras, aumentando a sua presença na luz intestinal. Uma outra forma que alguns já devem ter ouvido falar é a prucaloprida, mais conhecido como Resolor. Essa medicação atua como agonista seletivo dos receptores de serotonina no trato gastrointestinal. A serotonina é um neurotransmissor que desempenha um papel crucial na regulação do trânsito intestinal, estimulando a motilidade. Isso aumenta a frequência e a amplitude das contrações dos músculos intestinais, ajudando a mover as fezes através do cólon e promovendo uma evacuação mais regular, além de aumentar a secreção de fluidos no intestino, o que contribui também para a suavização das fezes, facilitando a sua passagem. Por outro lado, alguns pacientes têm uma maior dificuldade na eliminação final do conteúdo, sem problemas para sentir a vontade, mas sim tendo que forçar muito para a saída. Nesse caso, supositórios e enemas são mais indicados, afinal a gente precisa que aquele conteúdo impactado saia. Quanto ao uso de qualquer tipo de laxativo, algumas considerações precisam ser feitas.
especialmente no que se refere à causa da necessidade desse uso recorrente. Alguns desses estimulantes podem ser usados sem problemas, como é o caso das fibras pré-bióticas, como suplementos daqueles que não têm consumo diário adequado das fibras. Mas os demais, especialmente os laxantes e estimulantes, podem levar a uma dependência e uma diminuição da função intestinal natural, pela tolerância que pode se desenvolver, além de poder causar efeitos colaterais como cólicas, diarreia, desequilíbrio hidroeletrolítico e desidratação. Por isso, o tratamento eficaz da constipação muitas vezes envolve uma abordagem combinada, que inclui mudanças na dieta, aumento na atividade física, hidratação adequada e, se necessário, o uso apropriado de laxantes sob orientação médica e em situações pontuais. Nunca subestime alterações intestinais. Algumas doenças graves e silenciosas podem ter o seu tratamento atrasado, além da perda de qualidade de vida nesses pacientes. Procure seu médico para que ele lhe oriente e cuide da sua saúde intestinal, que ela vai refletir diretamente na saúde do seu organismo.